Olá, minhas queridas, sejam bem-vindas nesta manhã de quinta-feira. E hoje, aqui no Café de Esperança, eu trouxe uma perguntinha que me foi feita lá no Instagram, se eu já passei por momentos em que parecia que nada, daria certo. E olha, meus anjos, às vezes a gente acha que determinada pessoa nunca passou por problema, Eu lembro que no começo do canal eu sofri muito com isso. Porque assim, no começo do canal, era muita gente que chegava e deixava comentários do tipo, para você é fácil falar, porque você nunca sofreu. A pessoa nem me conhecia. A pessoa nem me conhecia. Então, de repente, só porque eu estou falando sobre como lidar com o sofrimento, e a pessoa está passando por um sofrimento e está tendo dificuldade de lidar com ele, então ela precisa tentar te invalidar. E ela quer invalidar querendo dizer que você então nunca passou por determinada situação. Ou quando você vê uma pessoa que está obtendo sucesso em determinada área, você de repente pode não estar tendo sucesso no que você está fazendo, está tendo alguma dificuldade, então você tenta invalidar aquela pessoa, dizendo que para ela foi fácil, que também se fosse assim, sua vida também seria maravilhosa, porque se você tivesse as condições que ela tem. Só que às vezes a gente não sabe. A gente olha a condição que a pessoa tem hoje. A gente não sabe qual foi o perrengue que a pessoa passou para que ela tivesse aquela condição que ela tem hoje e assim por diante. A gente precisa tomar muito cuidado. Senão, a tendência é a gente sempre se colocar para baixo. A tendência hoje com rede social é a gente estar vendo a vida dos outros e a gente não percebe que aquilo ali na rede social é só um recorte. É um recortezinho. A gente não sabe o que está nos bastidores. A gente não sabe os perrengues reais que as pessoas passam. Às vezes a gente vai ver um casal super feliz na rede social, tirou uma foto no restaurante, um restaurante chique, com aquelas luzinhas, sabe? Aquele branco quente, né? Tem o branco quente, que é aquela luzinha amarela. Então, aquelas luzinhas amarelas, um restaurante super agradável. Eles tiraram uma fotinho super romântica. Você fala, ai, nossa, e eu aqui solteiro. E, de repente, meu bem, eles tiraram aquela foto e depois, por causa de um nada, uma coisinha, um detalhezinho, começou uma discussão insuportável, que puxaram o assunto lá de trás, um tacou na cara do outro. Foi o pior final de semana que eles tiveram. Só que o que a gente tem deles? A gente tem aquele recorte daquele início de sábado, início de noite, né? De sábado, que eles chegaram no restaurante, tiraram aquela foto e depois eles passaram a noite de sábado, a madrugada brigando, entendeu? O domingo foi péssimo, iam passar juntos, não passaram, e é domingo à noite ainda estão um virado a cara com o outro, um regaço. Aí vai passar a semana inteira naquele mal-estar, vão começar a se acertar, se é que vão se acertar, lá pela quinta-feira. Tá vendo? E a imagem que você tem do casal é aquela fotinho que eles tiraram lá no sábado, à noitinha, quando chegaram no restaurante. Então, cara, eu, por exemplo, já tive momentos que parecia que nada daria certo na minha vida, mas é óbvio que sim. Evidente que sim. E não pense que ainda hoje isso não acontece. Então tem determinadas coisas que de repente eu tento fazer e não vai, não vira, e vem aquela sensação, meu Deus, não é possível, não dá certo. Para o outro dá certo, para mim não. Então vem a inevitável comparação. Mas para o outro dá certo, gente, comigo não dá, então o que acontece? Tá, alguma coisa deve estar acontecendo, então deixa eu parar, refletir. Talvez esse tipo de atitude ou esse tipo de ação, por exemplo, não seja para mim, porque não combine comigo. Ou, se for para eu ter esse tipo de ação, talvez eu tenha que adaptar ao meu jeito, ao meu estilo, alguma coisa do tipo. Então, alguma lição eu tenho que tirar. Ou talvez eu tenha que rever alguma coisa. Agora, parece que nada dá certo. Eu já tive situações em que não era só uma questão. Teve momentos da minha vida que parecia que realmente nada estava dando certo. O ano de 2011, por exemplo, para mim, foi um ano que parece que onde eu mirava dava errado. Nossa, meu Deus do céu, o ano de 2011 foi um ano tenebroso na minha vida. Tenebroso, tenebroso. De eu não ter dinheiro, mas nada, nada. Eu não podia pensar em comprar uma bala.
Deus me livre, horrível, ano tenebroso. Então, todos passaremos por problemas. Todos. A diferença vai estar em como que a gente vai lidar com esses problemas. Tá? E é óbvio que vai haver diferenciação na intensidade dos problemas. Tem, claro, e tem também uma diferenciação na rede de apoio. O que eu chamo de rede de apoio? Então, por exemplo, tem pessoas que vão poder contar quando elas estão nessa situação que parece que nada dá certo, mas elas sabem que elas vão poder contar com o pai, com a mãe, entende? Que qualquer coisa, é como se assim, eu tivesse lá no trapézio do circo, tô lá bem, né? Tô lá, mas eu sei que tem a rede de proteção lá embaixo. E tem outras pessoas que parece que nada tá dando certo na vida delas, elas estão lá na corda bamba, mas elas não têm essa rede de apoio. Então é óbvio que existem essas diferenciações também. E isso pesa sim, né, na vida das pessoas. Com certeza. Então, existe a maneira como a gente lida com o problema, mas é óbvio que existem sim diferenças entre as pessoas, né? Nos problemas que elas vão viver, se elas vão ter uma rede de apoio do lado delas, ou pelo contrário, se elas vão estar realmente desamparadas. É ela, e acabou. Então, nesse caso, por exemplo, acaba pesando mais. Né? Às vezes a pessoa tem até mais medo, por exemplo, de fazer alguma coisa, porque ela sabe que é ela e ela. Então ela se fecha mais, ela tem mais medo. O exemplo do circo que eu dei. Se você tivesse que passar na corda bamba, quem que ficaria com mais medo? Quem sabe que tem uma rede de proteção lá embaixo, ou quem sabe que se cair vai se fraturar porque não tem nada lá embaixo? Então, sim, lógico, existem essas diferenciações e a gente não pode ser hipócrita de fazer um discurso que vai ser tudo igual, que não sei o quê. Não, tem diferença em como se lida com o problema, todo mundo tem problema, mas sim, existem diferenciações, sim, né? Tem gente que não vai ter amparo nenhum e vai ter que se esforçar 3 vezes mais do que uma outra pessoa para conseguir, por exemplo, algo. Aquela pessoa, ela teve um esforço para conseguir algo. E eu, para conseguir, vou ter que me fazer 3 vezes mais do que ela fez para conseguir a mesma coisa. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e até!